Muita paz e alegria, queridos irmãos. Aqui é a Érica, do Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. E hoje nós estamos recebendo a nossa querida companheira Darcy Neves Moreira, atualmente diretora da área de unificação do nosso queridíssimo CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E nós estamos aqui nesse 1º de janeiro de 2021, abrilhantando o mês da educação espírita na nossa casa. Ninguém melhor do que ela para falar de educação, né, Darcy? Bom, assim, eu queria até cumprimentar a todos os amigos, todos os queridos companheiros do Luz e Caridade, que é uma casa que a gente conhece há tanto tempo, né? Que a gente tem tantos amigos. E nesse dia 1º de janeiro, em que começa o mês da educação espírita. Isso é muito, muito importante. E nessa hora, nós todos precisamos nos dar as mãos e juntos refletirmos, mas não apenas refletir, mas a gente precisa também dar a nossa contribuição, né? Verdade, Darcy. Então a gente vai fazer uma prece, né, pedindo a Jesus esse amparo, e depois a gente começa a nossa roda de conversa. Querido Mestre Jesus, Divino Pastor de nossas almas, aqui estamos, Senhor, para esta roda de conversa em torno da literatura espírita. Nós te agradecemos a presença da nossa querida irmã, Darcy, que irá contribuir com o seu conhecimento, com as suas pesquisas, para que possamos aumentar também o nosso conhecimento e que este conhecimento se torne adubo em terra fértil de nossos corações, para que as tuas sementes, Senhor, do Evangelho possam germinar. Que assim seja. Sim, sim. Então, querida Darcy, vamos aqui à primeira perguntinha, né? O que é literatura espírita? E ela se constitui apenas das obras de Allan Kardec? Vamos conversar sobre esse assunto, né? Que é assim tão importante, é vital, entende, para o nosso trabalho, né? Pois, Érica, eu fiquei assim pensando, né? Literatura espírita. É interessante que a gente veja assim qual a função da literatura, né? Afinal de contas, o que é literatura, né? Literatura é uma arte. Eu anotei aqui uma definição do Manuel Bandeira. Ele diz assim: é a arte que se exprime por meio de palavra, falada ou escrita, não é? Então, tudo aquilo que nós pudermos utilizar a palavra, aliás, o termo literatura, né? Ele vem de uma palavra em latim, literis, que significa letras, né? Então, a gente pode dizer que literatura, assim, é a arte das palavras, né? Assim como tem a música, como tem a dança, o teatro, a escultura, também tem a literatura, que a gente pode dizer assim, que é a habilidade de escrever, né, e de ler, né? Então, quando a gente fala, né, na literatura espírita, nós vamos ver que é justamente ela é a forma, né? É a arte, né? De divulgar as ideias e a proposta do espiritismo. Então, a literatura espírita, então, ela tem essa função. Como é que nós vamos tomar conhecimento do que a doutrina espírita nos traz, não é?
é justamente através dos manuais, dos livros, dos romances, né? Das crônicas, das poesias, dos periódicos, que eles vêm, então, divulgando, vêm trazendo informações a respeito do espiritismo, né? E você sabe, eu estava aqui vendo, estou aqui me lembrando nos meus estudos, né? De uma frase do Espírito Camilo, através do Raul Teixeira, em que ele fala assim, a lucidez que o Espiritismo proporciona com todo esse conteúdo que a gente recebe, né? Então, a literatura espírita é um conjunto, né? É um conjunto de obras, né? Que trazem, vamos assim dizer, trazem todo o conteúdo da doutrina. Aí você tinha assim perguntado, né, se ela se constitui apenas, né, de obras de Allan Kardec. Não, tem assim um conjunto, né, muito grande, um conjunto expressivo de autores que trazem a informação espírita. Logicamente que a base, não é? A base de todo esse conjunto é a codificação. Olha, Darcy, já começamos muito bem, né, Darcy? Vamos lá, Falar de Kardec, falar do que os espíritos nos trazem através dos livros e o que seria de nós se não fosse, né, os livros espíritas, com todo o seu compêndio, palavras que iluminam, palavras que salvam, não é mesmo? Então, muito obrigada aí por a sua primeira resposta. Aí você falou da beleza da doutrina espírita, sabe? E outro dia, Érica, estava fazendo um estudo sobre o Pacto Áureo, que vocês também fizeram aí em Santa Cruz, aí estava vendo, né, essa beleza de invasão espiritual, que nós podemos dizer assim, né? A gente lembra que Jesus fez a promessa do Consolador, né? E aí foram vindo várias revelações que vão chegar até a codificação. Então, através do livro, nós vamos, então, tomando conhecimento com essa história que é muito rica, né? Verdade, Darcy. E qual, Darcy, a importância da literatura espírita? Pois é, ela nos coloca, né, dentro de todo esse conteúdo fantástico, né? Então, nós vamos verificar, né, qual é a finalidade da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela nos traz um conhecimento que provoca uma grande alteração na nossa vida. E que tipo de conhecimento é esse, né? Então, a gente lembra lá de quando o professor Rivaio entrou em contato com os fenômenos, né, das mesas girantes, e a partir daí, então, ele vai formular toda uma teoria com base na experimentação, não é? Que vai nos dizer, né? Então, a gente lembra daquela frase que depois os espíritos vão estar falando a respeito disso, né? Vai dizer, quando ele vai falar, olha, aquelas manifestações que existiam lá nos salões de Paris, ele foi pesquisando, né? Como ele disse assim, olha, eu vou pesquisar, vocês estão se divertindo com tudo isso, eu estou aqui pesquisando, e ele chega à conclusão, né, de que aqueles movimentos eram provocados pela alma dos homens que tinham morrido. E a partir daí, né, ele chega a essa grande conclusão e vai fazer todo um trabalho com relação à sobrevivência do espírito, que não é uma notícia nova, mas que Kardec, então, traz toda uma vestimenta que vai, então, nos ajudar a dizer nós estamos aqui de passagem.
Então, o conhecimento espírita nos ajuda, sim, a modificar a nossa vida, né? A mudar o rumo, vamos assim dizer, da nossa vida, né? E aí você sabe, Érica, eu estou aqui com um livro, eu até, já que nós estamos falando, né, na importância da literatura espírita, eu fui buscar uma citação, né, a respeito da publicação do Livro dos Espíritos, que quando a gente fala em literatura espírita, a gente tem que estar recorrendo ao primeiro livro, Sim. o livro básico, que é o Livro dos Espíritos, né? E aí, Érica, quando foi publicado o Livro dos Espíritos, houve um amigo, né, que ele, então, escreveu uma carta para o Allan Kardec. E aí ele dizia assim, se você me permite ler, né? Ele diz assim, olha, a Vossa Senhoria submeteu minha paciência a uma grande prova pelo retardamento de publicação de O Livro dos Espíritos, há tanto tempo anunciado. E ele diz, felizmente, não perdi com a espera, porque ele ultrapassa toda a ideia que eu havia feito, baseado no prospecto. Impossível descrever o efeito em mim produzido. Sinto-me como um homem que saiu da escuridão. Olha, então não é lindo? Então nossa, eu acho essa última frase, sinto-me como um homem que saiu da escuridão só, né? que saiu da escuridão. E aí ele disse, continua dizendo, né? Parece-me que uma porta até hoje fechada abriu-se subitamente. Minhas ideias ampliaram-se em poucas horas. Quanta humanidade e todas essas miseráveis preocupações me parecem mesquinhas e pueris ao lado desse futuro de que não duvidava. Então ele escreve, né, era um capitão reformado, o senhor D. Isto foi em Bordeaux, em 25 de abril de 1857. Quer dizer, Para uma quem pessoa quiser estudada, né? Uma pessoa estudada, né? Que tinha isso, uma cultura e aí se depara com um mundo novo, não é? Um mundo novo isso. e consolador. Isso. Então, quando a gente fala na importância, essa é a Revista Espírita de janeiro de 1858, né? É o primeiro número. Então, quando a gente diz assim, qual é a importância, né, da literatura espírita? É isso que ele falou, né? Eu estava num caminho, eu estava numa escuridão, e quando eu li, quando eu li o Livro dos Espíritos, essa escuridão clareou. Não é? Então, a gente vai vendo que a doutrina espírita justamente é esse farol que nos dá uma outra visão de vida, né, que nos coloca num patamar de vida, né, diferente, porque a gente começa a ver a lucidez que ela traz, né, nos seus livros, em toda essa literatura que é abençoada. É verdade. Darcy, muito obrigada. A leitura dessa carta aí realmente vem enriquecer a nossa conversa. Graças a Deus. Uhum. Vamos lá para a terceira pergunta. Vamos lá. A literatura espírita pode ser vista como uma ferramenta educacional e por quê? Sim, eu acho que eu posso até pegar o gancho dessa carta, né? Porque o que aconteceu com aquele amigo, né, com o capitão reformado, que estava ansioso quando viu a leitura do livro provocou uma modificação de hábitos e atitudes nele. E aí nós podemos dizer, né, que justamente educação
é assim, o conjunto, né, de hábitos que você vai adquirindo. É o seu dia a dia, você vai modificando. Então, a doutrina espírita provoca, então, esta educação, a alteração de hábitos, né, diante da vida. Então, ela realmente, né, ela é uma ferramenta educacional. E você sabe, Érica, eu posso contar um caso? Claro, só se for agora, Darcy. Você sabe, eu me lembro de um depoimento, de um depoimento que eu ouvi do seu Edir Montes. O seu Edir Montes já está desencarnado, amigo querido, que tenho certeza continua trabalhando. Então, ele contou que ele fazia evangelização num presídio, num dos presídios, né? E então, tinha uma pessoa, e essa pessoa depois deu o depoimento dela, né? Que ele era assim, terrível, ele brigava em todos os lugares que ele encontrava. E com isso ele ia preso, saía, voltava a ser preso, e bateu lá naquele presídio. E ele percebeu que determinado dia, determinada hora, tinha uma fila. E ele começou a ver para onde é que aquela fila ia. Aquela fila ia justamente para a sala da evangelização. Aí ele disse, eu quero ir lá. Não, mas você não tem comportamento para ir. E aí ele disse assim, bom, eu quero saber. Ele, na semana seguinte, então naquela semana, ele procurou se ajustar lá no seu comportamento. E aí o levaram, ele ficou lá na porta, porque ele ainda não estava inscrito naquele grupo. E ele começou a ouvir reencarnação, mas o que é isso? Como é que isso acontece? E ele, diz o tio Edir, né, que ele depois queria sentar com o tio Edir para saber mais coisas. E vocês sabem, porque ele disse assim, eu não sei disso, mas o que é isso? E ele, então, o tio Edir disse que ia abrir uma chance, né, para ele participar dos estudos. E ele disse, ele relata, muito emocionante, o que aquela informação causou na vida dele. E ele disse, se ele tivesse sabido daquilo há mais tempo, é aquela coisa, se eu soubesse, não é? A gente, então, teria modificado. Então, o que aconteceu com ele? Ele, naquela indisciplina, naquela dificuldade, naquela rebeldia que ele possuía, né? Esta informação foi como que entrando na sua mente, no seu coração, ele foi percebendo, ele foi entendendo e a sua atitude mudou. Então, nós temos a certeza, aliás, isso não aconteceu só com ele, aconteceu com muitos de nós, né? Com milhões, milhares de nós, que na medida, então, que a gente chega, provoca realmente uma mudança de comportamento. Então, a gente vai vendo isso desde as crianças pequenininhas, isso acontece com o jovem, com o adulto, com aquela pessoa de mais idade, que às vezes diz assim, que pena, só agora eu estou conhecendo, né? Mas a questão não é essa, né? Porque agora a gente sabe que a gente pode aprender bem tarde da nossa vida. Então, esse aspecto de mudança de hábitos, mudança de conduta, mudança de pensamentos, é justamente o que acontece através desses benditos livros que a gente encontra, né? Olha, Darcy, que história linda. Porque a gente vê, né, que o irmão não teve a chance de ter essa educação do espírito antes, né? E ele se rendeu à fé raciocinada. Então, assim, aquilo fez tem uma lógica para ele. Aquela lógica ficou clara para ele. E ele pôde... Que bom que a partir dali, né?
Ele conseguiu se modificar e se educar como ser integral. Olha, e você sabe, ele tem uma associação que cuida daqueles apenados que saem, né? Então, você veja bem, olha o alcance do trabalho, né? No curso que a gente faz da área de comunicação junto à FEB, né, Federação Espírita Brasileira, coordenado aí pelo André Siqueira, o nosso companheiro querido, na última aula que a gente teve do último módulo, a Leca, que é uma companheira do Nordeste, ela falou das 3 fases da doutrina espírita. Quando a gente entra para a doutrina, quando a doutrina entra em nós e quando a doutrina sai de nós. Então, assim, exatamente isso que aconteceu com esse companheiro. A doutrina saiu de forma eu vou ajudar outras pessoas a conhecer a doutrina espírita e a melhorar. Ainda que a pessoa passe aí pela instituição dele e que não se torne espírita, mas se torne uma pessoa melhor. Né? Então, nossa, muito bonita essa história, muito, muito bonita e emocionante. Aliás, quando você falou que torna a pessoa melhor, a gente tem que ver o seguinte, eu estava ouvindo isso há um desses dias, o Dalai Lama vai dizer que a melhor religião é aquela que torna o indivíduo melhor. Entendeu? Então, qualquer que seja ela, nós estamos aqui falando de doutrina espírita e para nós ela tem realmente um valor, né? Mas qualquer uma delas em que a pessoa entre, né, e que a pessoa faça toda essa revolução interior, né, nós podemos dizer que ela ajuda na melhoria do planeta, ajuda na mudança da sociedade, ajuda na renovação do ser, não é? É para que a gente chegue, como você falou, a um ser integral. Isso não é de repente, não é? Mas nós vamos melhorando muito, né? É verdade, Darcy. Bom, podemos continuar, minha amiga? Podemos. Pergunta número 4. Como a literatura pode ser utilizada na evangelização espírita infanto-juvenil? Olha, Darcy, eu acho que essa pergunta você não vai saber responder. Eu acho que não. Eu acho não. Você vai responder por cima. Ai, ai, ai. Pois é, não é? Através da literatura, na infantil, nós ajudamos também nessa renovação do ser, na renovação das ideias, nas possibilidades que a gente tem com os nossos pequenininhos, né? Deles também conhecerem essa doutrina, conhecerem Jesus, não é? Então, isso é muito, muito importante, é indispensável, porque justamente, né, através das histórias que nós vamos contar para os nossos pequenininhos, né, através dessa maravilhosa literatura infanto-juvenil que a gente tem na doutrina espírita, né, a gente então vai ajudando os nossos amiguinhos, ajudando desde pequenininhos a eles assimilarem essa doutrina tão querida. Então, a literatura infantil, ela é importantíssima, não só, logicamente, na casa espírita, né, mas também no lar. E a gente está vendo agora, né, com a pandemia, né, os amigos, os evangelizadores, através das reuniões virtuais, através dos zaps, né? Eles trabalhando com as crianças, esses conteúdos das histórias tão queridas, né? Que nós temos no nosso repertório. E é justamente através da história, através dos contos, né?
através desta conversinha, dessa narrativa, dos fatos da vida comum, é que nós vamos, então, levando para esses corações, né, a informação de Jesus, a informação da doutrina espírita, logicamente, dosada dentro das faixas etárias que nós temos, né? E com ilustrações, com coloridos, né? Bem Ou livros colorido. para colorir. Isto. Eu não sei se você vai... eu acho que... Depois a gente vê. Eu tenho aqui do lado alguma coisa que eu vou mostrar para você depois. Então tá bom. Eu acho que faz parte dessa quinta pergunta. Vê se é isso, olha. Que livros espíritas você recomendaria para crianças e para jovens? Pois é, você sabe que eu digo assim, bom, o que a gente vai fazer? Eu queria dizer para vocês que a literatura espírita infantil ela está cada vez mais interessante, não é? Ela está cada vez mais instigante. Então a gente tem assim os materiais lindos e para aqueles que quiserem se aprofundar neste assunto, né? Você colocando lá no YouTube a referência da Federação Espírita Brasileira, você colocando Evangelização Espírita Infanto Juvenil, você vai ter uma opção de recursos. Mas aí, já que nós estamos conversando aqui, eu tenho a impressão que algumas pessoas que têm seus filhos em casa, né, também gostariam para o culto do Evangelho no lar. Ou a gente tira o nome de culto, né, para o Evangelho no lar com as crianças, né, utilizando todos esses livros maravilhosos que têm noções assim muito, muito, muito importantes. Então, olha aqui, Érica, então eu estou aqui o melhor presente. Esse livro aqui faz parte de uma coleção da Federação do Rio Grande do Sul. Eles têm um projeto, né, que é o Conte Mais, né? E aí você veja, desse livro aqui, é tão interessante quando ele fala da história de um menininho que achou um cachorrinho e ele quis o cachorrinho para ele. Então vai haver toda uma conversinha, não é? Que a mãe dele vai estar conversando com ele para ver e perguntar: ah, meu filhinho, mas com certeza esse cachorrinho é de alguém que está triste. E ele vai, então, buscar, né, o cachorrinho, né? E dessa mesma... Muito legal. Muito legal, né? Lembrou Francisco de Assis, né? Me lembrou Francisco de Assis, que é o protetor dos animais, sempre teve essa relação com a natureza tão íntima, né? Tão íntima, né? Isso mesmo. E esse aqui também, o Sapo Sapiente, isso eu vou dizer para vocês que eu tenho uns grupinhos de evangelização todo dia às 8 horas da manhã. E aí, então, a gente está conversando com eles, né? Essa estrelinha curiosa é uma coisa deliciosa, né? Aqui, esse livro do César Said. Conheço, aqui em casa é esse. Você conhece? Conheço. Isso, a árvore e a fonte. Então, a gente fica acompanhando o que vai acontecer, aquela água que sai da fonte e ela vai correr. Olha, quer dizer, você veja bem, a gente aprende, não é? A gente aprende o que é uma fonte, né? Como é que ela anda, e as crianças vão acompanhando. Isso é uma beleza, né? Esse aqui é de Dona Cecília Rocha. Olha, eu estava aqui me coçando para tocar no nome desta maravilhosa Cecília Rocha, que eu sei que você era amicíssima de Cecília.
e eu tive a oportunidade de viajar com você em 2006 para o Congresso Espírita Brasileiro, né, na época do querido Nestor Mazotti, e em visita à Federação Espírita Brasileira, a sede em Brasília. A Cecília já morava lá, cuidava dos jardins, né? E Isso, você isso. falou assim: eu vou ali rapidinho na casa de Cecília dar um beijinho nela. E a gente ficou ali aguardando. Eu estava aqui, eu estava só esperando a brecha. Bom, então a Cecília tem uma série de livros, não é? Infantis. Então, o que que esses livros infantis eles trazem? Né? É bom que a gente saiba. Eles trazem de uma forma lúdica, de uma forma muito gostosa, atraente, né? Eles trazem aquela informação. Esse livro também, esse livro é da Sheila Passos. A Sheila Passos está com um trabalho muito bonito com evangelização de bebês, né? Então, Aqui no céu, que é evangelização de bebês. isso. E tem esse aqui, Era Uma Vez para Sempre, que a Meimei, com o nome de Blandina, traz uma série de histórias. Então, o que que acontece, né? Nessa hora que nós, porque, por exemplo, os nossos encontros do Evangelho, né? Nós vamos ler o Evangelho com as nossas crianças. Existe todo um recurso muito rico, não é? Que vai ser colocado de uma forma assim bem lúdica e propício para aquela criança, para que ela vá entendendo as verdades, para que ela vá assimilando as virtudes, não é? Porque nós sabemos que na medida você tem que ser bom, sim, mas vamos trazer exemplos, vamos contar história, vamos falar a respeito dos animais, das plantas, e aí então a literatura infanto-juvenil ela é rica, não é, de recursos, muito rica. Que bom, Darcy. Olha, você aí, não falei que você ia conseguir falar por cima? Muito bom. É. Olha, vamos caminhando aqui, então, para a nossa sexta perguntinha. O que você acha do programa Livros que Iluminam, apresentado por Geraldo Campetti no canal da FEB TV? Mas olha, você sabe que eu acho lindo, né? Até porque esse programa, ele é feito na Biblioteca de Obras Raras, da FEB. Eu conheci algumas obras raras em exposição nesse 2006, nesse congresso. Conheci algumas obras raras. Isso. Então é muito. Eu acho que a gente poderia sentar ali numa daquelas mesas, não é? E a gente ficar folheando, vendo as primeiras edições dos livros, né? Vendo o Livro dos Espíritos em francês, em inglês. Então é uma riqueza aquele espaço, né? E muito bem cuidado. Aliás, todo o espaço da FEB, né, ele é muito bem cuidado, né? E ali, então, o Geraldo Campetti, né, que o Geraldo Campetti é vice-presidente da FEB, né? Então, ele sempre assim, muito simpático, e ele, como conhece muito a doutrina espírita, ele sempre entrevista alguém para falar a respeito de um determinado livro, né? Então, nós vamos ver, né, que esse programa, que inclusive ele atende a todas as pessoas, né? Ele não está destinado só ao público espírita, mas qualquer pessoa hoje tem acesso àqueles livros, né? E aí, então, a gente vê, eles vão estudando, vão apresentando, melhor. O termo melhor é esse, apresentar. Eles vão apresentando as obras
espíritas. E realmente esses conteúdos são conteúdos que iluminam a mente. Assim como aquele amigo estava falando a respeito do Livro dos Espíritos, né? Nós vamos, então, falando, né, a respeito das demais obras da doutrina espírita, né? Porque, lembrando, nós temos a nossa literatura básica, vamos assim dizer, é a codificação. Essa, não é para nós que estamos na casa espírita, né? É assim o foco. Eu preciso entender, eu tarefeiro espírita, né? Eu preciso assim entender da doutrina espírita, então eu preciso saber o conteúdo das obras básicas, né? Além das obras básicas, né, nós vamos ver que existe um grupo de livros que nós chamamos dos clássicos, né? E aí, Camille Flammarion, né? O Leon Denis, o Gabriel Delane. Você sabe que eu estou aqui do meu lado com um livro, eu digo assim, nossa, mas esse livro é uma delícia, né? Que foi, então, traduzido agora, Somos Pequenos Deuses na Terra. Fala justamente do Gabriel Delane, do Camille Flammarion e do Leon Denis, da editora Frater. Então, estes amigos, eles pesquisaram. Sim. E eles chegaram à conclusão dos fenômenos espíritas que a gente vai vendo, né, na obra básica. Então, a gente precisa também conhecer, fazer um grupinho de estudo, né, a respeito desses clássicos. Né? E a gente tem, assim, os continuadores, quer dizer, você tem Conan Doyle, você tem o Botzano, você tem o Aksakoff, e nós temos, então, as coleções desses amigos tão queridos, não é? Nós temos os livros que nós chamamos de subsidiários, né? Mas que são livros que, como o Geraldo Campetti, né, traz para a gente, né, são realmente esses livros que iluminam. A coleção André Luiz é um primor, não é? A coleção de Dona Ivone Pereira também é um primor, não é? Emanuel. Isto, ai, nossa, cada vez, eu digo assim, algum tempo atrás, eu digo assim, nossa, a Joana de Ângeles é maravilhosa. Mas quanto mais eu leio a Joana de Ângeles, mais eu adoro Emmanuel. Gente, você vê a coleção Fonte Viva? Gente, eu não tenho nem palavras. Porque você vê ali a condição do evangelizador. Ele é o grande evangelizador que vem, vamos assim dizer, destrinchando não só o Novo Testamento, mas a própria doutrina espírita. E aí você vê... Ele pega um versículo e aí escreve uma página, não é? E você pode encontrar, assim, dentro da coleção do Emmanuel, páginas com os títulos dos capítulos parecidos, mas não é a mesma coisa. Ele consegue falar diferente. E ele consegue falar de uma forma que a gente entende, está claro. Então, ele é alguém que veio dizer assim, olha, aqui tem esse versículo, o significado disso aqui é assim, 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 e olha como Jesus disse. Gente, realmente, eu não tenho palavras. Eu acho que Emmanuel ele tem essa responsabilidade grande, uma responsabilidade imensa de justamente colocar ao nosso alcance todo esse manancial. E aí, Érica, também tem uma coisa importante na obra mediúnica, né, de Chico Xavier,
o prefácio. Cada prefácio que é realmente uma grande lição. Então, todo esse material na psicografia de Chico Xavier, trazida por Emmanuel, é um primor. É um primor e, olha, minha gente, a gente não precisa ficar procurando. Não é que às vezes a gente procura, eu quero um livro novo, quero um livro novo, quer um livro novo? Vamos lá no Instruções Psicofônicas. Foram um dos primeiros livros, né, de Chico Xavier. Você quer um livro novo? Então, vamos lá ver Emmanuel, de Emmanuel, vamos ver A Caminho da Luz, vamos ver a coleção André Luiz, que são livros ricos. Eu acho que na medida que a gente vai absorvendo mais a doutrina espírita, a gente vê que ali está o cerne. É verdade. Não é? Verdade. Olha, Darcy, que maravilha. A gente poderia ficar horas aqui, né? Horas, vamos ficar horas falando sobre isso. Muito obrigada. Olha, vamos aqui, temos mais 2 perguntas. A 7ª pergunta, minha amiga. Qual o livro espírita de sua preferência ou que mais lhe marcou e por quê? Eu acho que é a pergunta mais difícil, Darcy. Eu acho. Para mim seria a pergunta mais difícil. Mas eu sei que você vai tirar de letras. Vai tirar de letras. Não vou não, porque é muita coisa. Bom, olha só, deixa eu dizer para você, né? Essa pandemia fez uma coisa muito interessante, porque na medida que nós estamos com um pouquinho mais de tempo, né? Isso porque eu digo a você o seguinte, né? No trabalho da unificação, do CERJ, a gente precisava viajar muito. Então, por exemplo, a gente ia daqui para Itaperuna, 8 horas para ir, 8 horas para voltar, aquela coisa toda, e vai sábado, e vai a Angra, vai... De repente, a gente precisou ficar em casa. Então, foi uma adaptação que a gente fez. E eu estou, desde que começou a pandemia, lendo Dona Ivone Pereira. Eu já estou no 4º livro. Isto porque eu leio como se fosse uma novelinha, porque eu tenho a certeza que a minha casa fica cheia de espíritos, né? Então, todos os dias, às 4 horas da manhã, eu vou lendo capítulo por capítulo. Então, eu passei por Ressurreição e Vida, peguei nas voragens do pecado, Cavaleiro de Numier, e agora estou terminando o Drama da Bretanha. E aí, você sabe, Dona Ivone Pereira é uma coisa lindíssima. Então, quando você pergunta, livro da minha preferência, eu realmente não sei te dizer, eu fico realmente pensando no que eu vou... Segundo Chico Xavier, a médium mais completa que ele já conheceu. Olha, né? É uma pérola falando da outra, né? Porque Chico Xavier falando de Dona Ivone, a gente fica até assim, né? Mas se Chico falou que ela era a médium mais perfeita, mais completa, a gente vai acreditar, obviamente, né? Sem dúvida. E todo o trabalho dela, a gente sabe que não é uma psicografia, porque ela vai contar para a gente que os espíritos a levavam a observar, né? A entrar naquele espaço daquilo que ela estava recebendo, dos livros que ela estava percebendo, e ela, no dia seguinte, ela escrevia. Então, eu realmente não sei dizer para você, porque eu adoro Dona Ivone, eu acho que tudo que ela traz é assim, eu acho que aquela pergunta que você fez lá no início, a ferramenta educacional, ela tem esse aspecto de moralizador do indivíduo. Quem lê os livros de Dona Ivone
muda a vida deles. Agora, ao lado disso, Érica, olha só quem está aqui. Ah, Leon Denis. Gente, O grande homenageado. Já começamos, né? 175 anos de Leon Denis. gente, mas que coisa! E esse livro aqui, minha gente, nossa, é um primor. Então, é aquela questão, não é, Érica? O que livro mais me marcou? Mas tudo da doutrina espírita é muito gostoso, né? É muito nutritivo, tem esse aspecto moralizador, e por isso nós realmente ganhamos vida nova, né? Na minha casa espírita, nós estamos estudando os mensageiros, né? Mas, gente, mas que coisa linda! E aí a gente fica observando a repercussão do grupo de estudo. Então, eu volto àquela questão, é uma ferramenta educacional. Ah, eu não sabia, agora eu já sei, né? Então, isso tudo é muito lindo. Então, muito lindo. O céu e o inferno é uma beleza, é uma delícia, não é? Eu realmente não sei o que dizer para você. Já disse, minha amiga, já está ótimo. Olha, vamos então, minha querida, caminhando aqui com lamento para a última pergunta, mas com muita gratidão no coração. A diferença entre literatura mediúnica, literatura espiritualista e literatura espírita? Como diferenciá-las? Uhum. Aí é o conteúdo, né? Quando a gente está aqui conversando sobre literatura espírita, a gente tem que estar observando as bases, né? Tudo aquilo, como eu estava falando com você, né, nós temos lá os 5 livros básicos, e a partir destes livros básicos nós vamos, então, vendo todo o desdobramento que vai ocorrendo nas obras, né? Então, ela vai ser literatura espírita quando a base dela estiver assentada nos princípios básicos da doutrina, né? Uma literatura espiritualista, né? Então, hoje em dia, nós temos muitos filósofos, muitos educadores que falam a respeito da espiritualidade, que tem a sua base, vamos assim dizer, sim, na crença em Deus, mas que não acreditam nos conceitos que a gente acredita, mas levam as criaturas a uma posição assim de espiritualista, do acreditar em Deus. Então, a gente tem, sim, uma literatura também vasta, uma literatura rica, não é, que abre esses caminhos da espiritualidade, né? E até aceita nos bancos universitários, né? Sim, Porque existem sim. algumas universidades, algumas faculdades que têm já esse estudo espiritualista, né? Que já é aquela que se já é, Darcy, algo que já fala sobre além da matéria, já é um caminho, não é mesmo? Já é um caminho. E aí a gente aproveita até para dizer, né, que a gente tem uma diretora, que é do CERJ, que é a Ana Rosa Airão, né? A Rosa Airão é professora da universidade, aqui do Gafreguinle, da Unirio, né? E ela tem todo um trabalho de pesquisa, tem todo um viés a respeito de ciência e espiritualidade. Então, é tão interessante que quando ela monta um curso, 2 dias, inscrição encerrada. Que bom, graças a Dado o interesse, não é? O interesse pelas questões de estar repensando, né, essa vida além da matéria, né? Sem aqueles desdobramentos espíritas, mas sim buscando ver que além da matéria tem alguma coisa que a gente precisa estudar, precisa se preocupar, né?
Agora, com relação à literatura mediúnica, aí, Érica, a gente tem que ter um cuidado muito grande, não é porque nem todos os médiuns têm aquele cuidado que tinha Chico Xavier ou mesmo Divaldo. Vocês viram Divaldo contando, né, que ele possuía no armário dele, né, uma quantidade imensa de mensagens de 10 anos de psicografia, né? E então, todo mundo, quando é que publica, quando é que publica? E a Joana de Ângeles chegou para ele e disse assim, põe fogo, porque isto é ensaio. E a gente vê hoje em dia que alguém recebe a mensagem, não passou pela crítica do grupo, né? E já quer que tudo isso seja publicado. E aí nós temos também, né, algumas editoras que aceitam, como é de espírito, aceitam e vamos publicar, e os livros estão aí. E aí, nessa hora, minha gente, nós temos que realmente nos posicionarmos. Então, nesse instante de tamanha confusão, em que todo mundo fala o que quer, não é? Em que a gente vê os espíritos trazendo todo tipo de mensagem, eu tenho que colocar uma atenção nisso, em tudo isso aí. Se eu não tiver quem na minha casa leia, critique para ver se vale a pena ou não, então é preferível a gente utilizar esses amigos queridos que deram de si mesmo. O mesmo aconteceu com Chico Xavier, em que o Emmanuel falou, olha, isso aí é rascunho, joga fora. Olha, vamos fazer o seguinte, com relação à literatura mediúnica, que é a nossa garantia. Chico Xavier, médiuns, né? Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, Raul Teixeira, esses realmente a gente tem toda a confiança, né? Então, nós precisamos ficar atentos, porque às vezes é falada uma verdade e vem algumas outras não tão verdades no meio daquela informação. Sim. Então, nós precisamos estar atentos com relação a isso. Né? Então, a obra mediúnica... que vai nos dar essa base de atenção é exatamente o estudo sério e contínuo das obras de Kardec. Isso mesmo, isso mesmo. Nós podemos dizer, meus amigos, se a gente não tiver mais nada que a gente quiser, uma novidade, a gente volta à obra básica. Porque o que acontece? Nós lemos, a gente volta, lembra de volta, né? Eu já li, fala para a Joana disse assim, perguntou a Joana, o que eu vou ler? Leia o Livro dos Espíritos. Ele foi correndo ler o Livro dos Espíritos. Eu disse, você já leu o Livro dos Espíritos, e agora? Agora você vai estudar o Livro dos Espíritos. E com isso, você, na medida que você volta àquele livro, você... parece que eu nunca vi isso. Você sabe, Érica, eu fiz aquele programa na Rádio Rio de Janeiro, né, que a gente, Gotas de Esperança, que a gente lia, Livro dos Espíritos e Evangelho. Você sabe que outro dia eu fui perceber uma questão no Livro dos Espíritos que ela é, assim, sensacional, além de todas as outras. Eu digo assim, gente, eu acho que eu já li esse livro umas 10, 15 vezes. Eu não tinha visto isso, não. Eu digo assim, já sei disso, eu amadureci. É isso aí. Então, a gente vai amadurecendo. Então, se a gente pudesse dar um conselho aos amigos, a gente diria assim, se aprofunde na obra
básica da doutrina espírita. Vamos fazer pequenos grupos. Você já viu tudo, então agora você vai coordenar um grupo, entende? Vamos fazer grupinhos de 5 pessoas, ainda agora, a mais agora que a gente está no virtual, não é? A gente pode, olha, pega 5 pessoas, ó, vamos todos agora estudar o livro dos Espíritos. Vamos estudar o livro dos médiuns, tão rico, apaixonante, né? Vamos verificar o céu e o inferno, aquelas mensagens lindas, 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 porque o que acontece com essa literatura, o que ela vai fazer conosco, né? Tem um autor, Érica, que se chama Humberto Mariotti. Então, ele fala a respeito, né, dessa vida no novo século, né? Então, ele diz que a doutrina espírita vai ajudar a este homem a viver na Terra sem tirar proveito da Terra. Porque ele diz o seguinte, o homem comum, né, ele quer aproveitar tudo. Então, onde tem riqueza, onde tem aquilo que ele pode, vamos assim dizer, trazer para ele de recurso. Então, ele diz que o homem, o espiritualismo da nova época, né, vai permitir que o homem passe pela Terra, usufruindo, mas não trazendo esse sentimento do levar vantagem em tudo. Então, o que nós podemos fazer? Vamos formar os nossos grupos de estudo, vamos aprofundar. Então, pega um grupinho do Evangelho, não é? Eu estou aqui estudando com um grupinho as preces do Evangelho, que são riquíssimas. Não é? Então, vamos voltar para a codificação, vamos estar lá na base. Né? Se a gente achou que a gente já estudou o suficiente, pega a coleção André Luiz e volta à base. Pega a coleção de Dona Ivone e volta à base. Basta isso. Né? As novidades ficam para depois. Olha, eu trouxe um verso. Quer falar mais? Eu tenho um verso. Posso? Fique à vontade, pode. Então tá. Eu peguei esse livro aqui, Jornada de Amor de um Espírito também muito lindo, do Júlio César Grande Ribeiro, do Julinho, né? Então, esse livro foi reeditado, é uma antologia mediúnica confiável. E ele diz assim, ante o livro espírita, já que a gente está falando da literatura espírita, né? Ele diz assim, ampara a escola que ensina, que alfabetiza educando, mas sustenta o livro espírita que esclarece iluminando. Conheça o noticiário quanto aos sucessos do dia, mas consulta o livro espírita, fonte de luz e alegria. Aconselha bons produtos, do asseio conveniente, mas divulga o livro espírita como higiene da mente. Cinema, rádio, TV, quantas fontes de emoção, mas somente o livro espírita aclara tua razão. Ampara o desalentado ante as provas do momento, oferta-lhe o livro espírita que clareia o entendimento. Constrói teu próprio ambiente no direito a que faz jus, mas recorda, livro espírita é bênção de amor e luz. Casimiro Cunha. Eu amo Casimiro Cunha. Adorei. Adorei. Muito obrigada por essas palavras finais, iluminadas. E, Darcy, olha, eu não sei não, Darcy, mas acho que eu te amo mais ainda depois de agora. Não sei não, acho que eu te amo mais ainda. Muito fofa que você é, querida. Olha, então, te agradecendo demais por esse momento, agradecendo aos nossos companheiros internautas que estão aqui firmes e fortes acompanhando
acredito que estão também maravilhados com Uhum. essa roda de conversa iluminada. Eu não vou fazer a prece final, não. Eu vou convidar uma pessoa que se chama Alexandre Machado, e aí depois ele vai fazer a nossa prece final. Daqui a pouquinho, né? A gente vai se despedir e ele vai entrar com a prece final dele, tá? Que é o nosso diretor da área doutrinária, tá bom? Ótimo, ótimo. Um beijo para o Alexandre, muito querido amigo, muito querido. Muito obrigada, tá? Então, que a gente fique com Jesus. Um grande beijo. Beijo, Iluminado. beijo. Tchau. Tchau. Então, com os corações repletos de gratidão, elevemos o pensamento a Jesus em oração. Amado Mestre Jesus, educador por excelência de toda a humanidade, te agradecemos por esse estudo tão esclarecedor, preparado com tanto carinho pela nossa amada irmã Darcy, exaltando a importância da literatura espírita, sobretudo para nossas crianças e jovens. Te agradecemos, Jesus, por esse livro luminoso e bendito que é o teu Evangelho de amor e paz. E que possamos, Senhor, transformar as lições ali contidas em ações no bem, que certamente contribuirão e muito para o progresso e a regeneração da humanidade. Abençoe e ampare a nossa querida Darcy, assim como, Senhor, a todos os irmãos de humanidade. Graças a ti, Senhor.